Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu não vou trazer nenhuma receita, mas eu vou trazer uma coisa muito importante também para quem trabalha com doce, que é fazer os cálculos da receita, os custos, como você vai ter lucro, enfim. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo depois que eu vi uma publicação num grupo de confeitaria que eu participo, vou deixar o link do grupo na descrição. É um grupo muito grande, tem mais de 80 mil pessoas, se você não faz parte, participe do grupo. E eu vi uma pessoa publicando lá que achava que tinha vendido os doces muito barato. Depois dos comentários que as pessoas falaram para ela que ela provavelmente tinha saído no prejuízo, eu também comentei e ela realmente disse que saiu no prejuízo. Então, para que isso não aconteça com mais pessoas, eu decidi fazer um vídeo para você saber ao menos quanto você gastou, para você não cobrar menos que isso, porque ela cobrou menos do que ela gastou, então basicamente ela pagou para trabalhar, então a única coisa que você vai precisar ter é uma calculadora para facilitar as contas. Então, vamos lá, eu vou fazer um exemplo aqui. O importante de falar aqui é que se você vende bastante, seria melhor, em vez de você comprar farinha por quilo, ou seja, sacos de 1 quilo, você comprar de 5 quilos, porque compensa mais, se você vende em grande quantidade, óbvio. Então, por exemplo, se você também usa bastante leite condensado, seria legal você ver se aquelas latas de 2 quilos e pouco de leite condensado não compensaria mais. Tem vezes que não compensa, que eu já fiz as contas, mas na maioria dos casos compensa. Então, bom, 90 gramas de açúcar equivale a 19 centavos. 1 kg de farinha, fala um valor aí, Rafael. 3,20. 3,20. Então, se 1 kg de farinha é 3,20, eu quero descobrir quanto que é 90 gramas de farinha. A gente vai fazer o mesmo esquema aqui. Eu estou usando a calculadora do celular, você pode fazer na qualquer calculadora. 90 vezes 3,20, que é o esquema que eu falei aqui. O resultado você divide por 1000. 0,28. Então, a farinha é 0,28. Com os ovos a mesma coisa. Normalmente a dúzia aqui é por volta de R$6. Então, eu quero saber de 3 ovos. 3 vezes 6 dividido por 12, que dá 1,50. Então, a gente tem aqui o preço da massa. 1,50 mais 0,28 mais 0,19. Então o preço da massa final é de 1,97. Mas você não vai vender a massa, você vai vender a massa com o recheio já. Então vamos calcular aqui. Chega mais perto. Vou trazer o celular para cá. No leite condensado você vai usar uma lata inteira, então você vai usar o valor completo, o valor que você realmente pagou. Que em média aqui na minha cidade é R$5 o leite moça. O creme de leite normalmente vem em caixinhas de 200 gramas. Então, se 200 gramas é, por exemplo, 2,30, 50 gramas a gente precisa saber. Então, a gente vai fazer 50 vezes 2,30, 50 vezes 2,30 dá 115, dividido por 200, 0,57. Então, 0,57 é o creme de leite. Esse chocolate em pó, vamos usar como se fosse aquele chocolate do padre lá. Que na verdade não é do padre, mas as pessoas falam que é do padre. Vem 200 gramas de chocolate e aqui em média é R$12. Então 45 gramas, a gente quer descobrir quanto que é esses 45 gramas. 45 vezes 12 dividido por 200, que é 2,70. Agora vamos somar tudo isso, que é equivalente ao brigadeiro. 2,70 mais 0,57 mais 5, que é 8,27. Então 1,97 que é o preço da massa e 8,27 que é o preço do recheio. Somando os dois dá 10,24. Então o custo da receita é 10,24. Só que fora isso, pode me filmar aqui. Tem gastos que a gente não consegue contar, que é gastos com eletricidade, gasto com água, gasto com o próprio gás. Então, a gente pega o valor total da receita e acrescenta de 5 a 15% no valor final da receita para cobrir esses gastos. Então, por exemplo, vamos fazer aqui, 10,24 é o custo final da receita, então é o 100%.
Se a gente quiser pegar, por exemplo, de 5 a 10%, vamos colocar 10% porque é uma receita tranquila de fazer. Então 10%. Se fosse, eu colocaria 15% se fosse uma receita muito difícil e demorada, e eu colocaria 5% se fosse algo que conseguisse fazer em grande quantidade. Então aqui é o mesmo esquema. A gente quer saber quanto que equivale a 10%. Então a gente vai multiplicar aqui 10 e 24 vezes 10 e dividir o valor por 100. 1,02. Então a gente vai pegar o valor da receita, que é 10 e 24, e somar com 1,02. Você vai somar aqui e tem o valor. O valor final da sua receita não é mais 10 e 24, é 11 e 26. 11 e 26 é o valor que você gastou, mas você tem que ter lucro. Um jeito muito simples de ensinar, de falar para vocês calcular o lucro, é multiplicar por 2 ou multiplicar por 3. Um exemplo, se você for multiplicar isso aqui por 2, você vai ter 100% de lucro e vai ter 22,5 e vai vender o bolo por R$ 22,52. Se você multiplicar por 3, você vai ter 150% de lucro. Então, se multiplicar por 2, é 100% de lucro. Se multiplicar por 3, é 150% de lucro. E assim por diante. Só que tem um problema. Esses 22,50 aqui não está contando com a embalagem. E a embalagem a gente nunca conta em nenhum momento, a gente não coloca na conta em nenhum momento aqui. Porque a gente faz o preparo da massa, o preparo do recheio, os gastos adicionais, que são esses 10%, a embalagem a gente adiciona no final. Então, se deu esse valor já com lucro, a gente soma o valor da embalagem, porque o valor da embalagem não entra no lucro. Então, se deu R$ 22,52 e a embalagem custa R$ 2,00, vai ficar no final R$ 24,52 para você vender para o seu cliente. Só que esse valor aqui é um valor quebrado, então coloca R$ 25 para vender, sempre valor para cima. Por que para cima? Por alguns motivos. O primeiro, quando deu esses números quebrados aqui, por exemplo, 0,57 ou 0,19, sempre deu um número depois. Então, vamos supor, deu 0,19, deu 0,197 ou 0,579 e o último número a gente descarta. Então, sempre arredonda para cima. Porque mesmo se você tiver algum imprevisto ou taxa de máquina de cartão, você consegue meio que abater se você arredondar para cima. Então, uma receita que custou para você 11,22, já acrescidos dos gastos adicionais que a gente não consegue calcular, a gente colocou um lucro de 100% com a embalagem, que são esses R$ 2,00, e a gente vai vender por R$ 25. Então, fazendo essas contas, independente se for para cento de docinho, se for para esse bolo, por exemplo, se você calcular dessa forma, você nunca vai sair no prejuízo. E aí você consegue às vezes fazer até um bem bolado, algum desconto para o seu cliente se ele comprar em grande quantidade. E uma coisa que vale ressaltar também é que, por exemplo, esse valor aqui é o valor unitário do bolo, desse exemplo que eu fiz. Se você for fazer um cento de brigadeiro, por exemplo, e vamos supor que você fez uma receita e deu 25 docinhos. Então, para chegar a 100, faltaria mais 3 receitas, para dar 4 receitas, cada uma com 25, para dar 100 docinhos no final. Então, se você fizer essas contas também, se você fizer, por exemplo, as contas e der que o cento do seu docinho está custando para você gastar, o que você vai gastar é R$10 para fazer 25, então no cento você vai gastar no mínimo 40. Então, se você pegar 100% de lucro, você vai cobrar R$80. Então, é basicamente essa forma mais simples que tem para você calcular os seus gastos e os lucros. Tem outras formas também, mas são um pouquinho mais complicadas, um pouco mais técnicas, que envolvem algumas outras coisas. Mas dessa forma você sempre vai descobrir o valor gasto, então você nunca vai perder dinheiro, que nem a moça do grupo que eu falei para vocês no começo do vídeo. Então se inscreva no canal aí para você acompanhar as receitas, tem Fácil Venda também, que você pode fazer as receitas e lucrar muito, e agora você sabe também como calcular. Então se inscreva no canal, deixe...